Meu nome é Rafael Gomes, eu sou o diretor do filme Meu Álbum de Amores, que conta a história, conta a jornada romântico-musical do Júlio, que é um dentista interpretado pelo Gabriel Leone, que vai descobrir muitas coisas sobre si mesmo, sobre o amor, sobre as paixões que cabem numa vida e sobre a própria família e a própria ancestralidade a partir de um pé na bunda. Parece muita coisa, é mesmo, mas eu juro que todas elas se conectam e se juntam num road movie onde ninguém sai do lugar, mas muita coisa se mexe. Toda história de amor é um acidente. Lindo, terrível, às vezes feliz. A história inteira do filme ela gira em torno do Odilon Ricardo, né? Vou tentar não dar spoiler aqui, e que é um personagem que, para quem assiste, vai conseguir identificar ali um pouco de vários outros cantores, né, que a gente tem aqui no Brasil, principalmente de música romântica. E eu queria te perguntar como é que foi envolver o Odair José e o Arnaldo Antunes para fazerem juntos com você o filme, né? Uma curiosidade que eu tive assim desde a primeira cena, se você fez o roteiro primeiro ou se você já sabia que eles iam entrar antes de escrever, porque assim é muito interessante como que a letra das músicas casam muitas vezes com aquela situação, né, que os atores, que as atrizes estão passando. Então eu queria saber de você como é que foi isso, né? Essa entrada do Odair José, que faz uma participação rápida ali no filme, e no Arnaldo Antunes como compositores, né, das músicas, né? Como se estivessem personificando ali o Odilon Ricardo, digamos assim. A ideia, a vontade sempre foi fazer um filme que eu não sei se dá para chamar de um musical, mas um filme de música que tivesse a lógica de um musical, ou seja, que as canções contassem a história, né? Que elas dialogassem com a situação dramática, ou complementassem, ou iluminassem, mas enfim, que elas fossem dramaturgia. Não é, então assim, não é que o Odair José e o Arnaldo Antunes fizeram a trilha sonora dos filmes. Eles compuseram canções originais para o roteiro que dialogam com o roteiro. Isso sempre foi uma premissa. E aí, em termos de sistemática, o que se deu foi que o Arnaldo está nesse projeto há muito tempo, antes até dele ser um filme, porque ele nasceu como um projeto de série para TV, porque eu tinha uma relação com o Arnaldo já profissional de algum tempo, dirigi um clipe do Arnaldo, sei lá, na década passada, e não, na retrasada, porque foi 2009, então na outra, 2 décadas atrás. E, enfim, é um cara com quem eu já tinha algum contato. Eu sempre tive essa conversa com ele para fazer as canções desse projeto. Quando o projeto foi acontecer de fato, ele não poderia fazer todas por questões de agenda, e aí o Marcos Preto e o Pupilo, que são os diretores musicais, eles que trouxeram essa ideia de vamos na fonte, vamos falar com o Odair José, que é, na verdade, um expoente, um grande é, astro da música popular brasileira da época que o filme retrata e homenageia, que é os anos 70 ali, fim dos anos 70. O que aconteceu foi que o Odair compôs então as canções a partir do roteiro. De fato, já existia um roteiro escrito dizendo assim: aqui toca essa música. Essa música fala sobre isso aqui. Só estava assim. O Odair recebeu esse material e muito rapidamente, porque ele é um cara muito prolífico e muito cheio de energia e muito entusiasmo criativo, ele muito rapidamente compôs as 5 ou 6 canções que o filme apresenta ali. Elas eram maravilhosas, assim, já para no tom ideal, porque não é só a letra, né? Cada canção tem também uma textura para um momento do filme. Se ela é mais romântica, se ela é mais lenta, se ela é mais agitada, se ela é mais. Enfim, quando vocês virem o filme, vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Mas e foi muito certeiro. E o Arnaldo, então, recebeu essas canções, as melodias feitas, com uma letra prévia, e trabalhou em cima dessas letras. Então, ele já também, conhecendo o roteiro, ele ajustou, enfim, recriou, em muitos casos, os versos e fez essas letras. Então, foi assim, e para mim tinha uma coisa do roteiro de dizer, eu também direcionei, mas me interessava muito a leitura deles. O que eles vão... eu estou dizendo que é uma música aqui que tem que falar sobre você estar em busca do amor da sua vida, ou ter a idealização de um amor, uma mulher ou uma pessoa que é o amor da sua vida.
Que leitura vem daí? Porque a leitura que vinha das músicas, por sua vez, modificou o roteiro também. Você dizer, pô, essa letra aqui, né, invoca que o roteiro faça isso case com isso, assim, fora, posteriormente, a construção do universo no filme visual, né, do que essas músicas trouxeram, assim, né, de dizer, o filme tem clipes, digamos assim, né, ele um pouco é composto por esses momentos musicais, então cada momento musical tem uma narrativa específica, e essa narrativa também foi inspirada pelo que as músicas trouxeram. Então é isso, foi um processo de mão dupla e de retroalimentação, assim, criativa. E o Gabriel Leone e os outros atores, o Felipe, enfim, a Carla, eles entraram já com tudo isso pronto, ou de alguma maneira eles também participaram desse processo? Porque pelo que você me fala, é um filme processo, né? Que você ali não fez sozinho, literalmente, né? Por mais que a ideia fosse tua, o roteiro e a direção, mas você contou aí com essa equipe afetiva, digamos assim, né? A gente nunca. O filme sempre é muito coletivo, né? Mas eu acho que nesse caso é ainda mais, porque esse é o terceiro filme de uma espécie de trilogia temática que eu fiz, e as pessoas se repetem nos filmes, assim. Tem atores que fizeram 2 dos filmes, desses 3, atores que fizeram 3 dos filmes, atores que estão fazendo só o meu álbum de amores, mas assim, eu digamos que esse filme ele já vem de um tecido, de uma teia afetiva construída com colaboradores, com equipe técnica e com um elenco, que de alguma maneira já cria a sensação de um processo mais colaborativo do que o normal, do que o filme normalmente é. O Gabriel estava no filme, no projeto, desde antes de as músicas existirem. Ele tinha topado participar sabendo que o Arnaldo e o Odair comporiam, leu o roteiro, não tinha música. E aí, conforme as músicas chegavam, também eu ia mandando para ele, ele muito animado, muito empolgado com isso. O Gabriel ele não é só um ator que canta muito bem, ele é um cara muito musical, muito musical. O Gabriel tem um repertório, assim, musical, de sabedoria musical e capacidade musical, porque ele toca, né, que é gigantesco, muito maior que o meu. Então, para ele, era muito empolgante trabalhar, digamos assim, com o Odair José e o Arnaldo Antunes, né, que são 2 caras ícones de épocas diferentes, que estavam travando ali o primeiro encontro, a primeira parceria que eles têm, a primeira composição em parceria. Mas eles não participaram, o elenco, assim, não participou especificamente dessa questão das músicas, né? Daí, claro, o Gabriel, por exemplo, propôs uma dicção para o Odilon Ricardo, que é o personagem dele, que é o cantor, um registro de voz que não é exatamente o registro dele, que justamente fizesse também uma alusão a um certo registro mais romântico, às vezes até mais agudo, que o próprio Roberto Carlos tinha em um momento ali, ou o Odair José, ou outros caras que estavam nos anos 70 fazendo música romântica e tal. Mas então tem essa participação colaborativa, somando. O Gabriel foi a primeira pessoa que entrou no filme, depois as outras pessoas do elenco vieram depois, mas cada um que chegava certamente trazia a sua colaboração. Você é a mulher da minha vida. Não vai terminar comigo assim. Sua vida é definida por mim? Júlio Tavares. Quem é você? Meu nome é Felipe, eu sou seu irmão. Você, assim como eu, é filho do Odilon Ricardo. É que você não faz a menor ideia de quem é o Odilon Ricardo, né? É um dos maiores cantores populares do Brasil. O tempo perdido, caminhando à margem de um deserto. Ele deixou um testamento com o nosso nome, tem uma casa. Meu pai. O que tem o seu pai? Mas a única coisa assim que eu faço questão realmente é que as minhas cinzas fiquem com o amor da minha vida. Você demorou, irmão. Você gravou o teu filme tem um certo tempo, você gravou antes da pandemia, né? E eu acho que é uma pergunta que eu gosto de fazer para todos, né, os diretores e diretoras, né? Como que para você, assim, esperar tanto tempo para tua obra chegar nos cinemas, né? No momento em que a gente discute muito no Brasil o consumo do filme, né? A questão do streaming, por exemplo. Mas, né, como é que foi essa angústia para você? Não bastasse a pandemia e tudo que a gente está passando no Brasil, você tem que esperar ali com o teu filme na mão para conseguir lançar ele. Eu vivi uma situação muito peculiar, porque eu filmei 2 filmes no mesmo ano, em 2018. No primeiro semestre, um filme chamado Música para Morrer de Amor, e no segundo semestre, esse filme, meu álbum de amores. Então, o que acontece? Um ficou pronto antes do que o outro. Então, quando a pandemia chegou, eu tinha 2 filmes para lançar.
Então, nesse sentido, tinha essa ansiedade que você descreve dupla. Mas o primeiro filme, que tinha um lançamento planejado para junho de 2020, acabou sendo lançado em 2020, um pouco depois disso, mas ali durante o auge da pandemia não tinha cinema aberto, ele acabou indo para drive-ins e VOD, etc. Streaming, né, mas aluguel por streaming. Então, e essa experiência me acalmou para o filme seguinte, sabe assim? Então, o meu álbum de amores, eu sabia que ele foi ficando pronto também ao longo da pandemia, ele não estava pronto, então o tempo da pandemia foi o tempo de finalizar o filme. Mas o fato de já ter lançado um filme na pandemia e toda a frustração e as alegrias inesperadas que isso trouxe também, me deixou mais tranquilo de dizer, bom, é isso, agora vamos esperar. Inclusive para ver o que vai ser do mercado de cinema depois da pandemia, com toda essa transformação mesmo que os streamings trouxeram, realocaram prioridades e vetores ali, tudo muito doido, que a gente ainda está entendendo, na verdade, como é que faz. Então, então é isso. Então, assim, tem uma coisa... E tem uma felicidade também, que poderia não acontecer, mas está acontecendo, que é revisitar o filme depois de tanto tempo. A gente teve sessões de pré-estreia esses dias aqui, com todo mundo, a equipe, o elenco, as pessoas se lembrando o que elas fizeram e sentindo uma alegria muito grande com isso, porque a gente poderia falar, nossa, se sentir muito distanciado, achar que podia ter feito melhor. A gente sempre pode fazer melhor, sempre vai achar que pode fazer melhor, mas a sensação geral tem sido de reencontro mesmo, né? Que é essa sensação de reencontro da própria pandemia, de reencontrar amigos depois e conviver depois de tantos anos, depois de tanto tempo, 2 anos, sei lá, mais. Então o filme tem trazido para a gente essa alegria também, de reencontrar aquele momento em que a gente fez filme, reencontrar o filme para muitas pessoas da própria equipe, descobrir o filme, porque não tinham visto ele ainda pronto, e sentir orgulho dele, assim. Então eu acho que nesse sentido foi bom esperar. Eu acho que é um filme bom para ver no cinema, não só porque o som, porque a tela é grande, por causa da música, por causa de tudo, mas é um filme bom de compartilhar, ele tem muito humor, é um filme que ganha outro patamar na experiência coletiva, assim. Então, acho que é isso, acho que foi legal, foi bom. No fim das contas, a frustração virou entusiasmo. E as pessoas não podem perder a oportunidade de ver o Daír José em tela grande também, né? Cantando ainda por cima, né? Então as pessoas têm que ver no cinema mesmo, né? Agora, e daqui para frente, né? Pergunta de $1 milhão, né? Você encerrou aí a sua trilogia dos Corações Sentimentais, de uma maneira até bem interessante, né? Não quero entrar em detalhes do roteiro, mas de uma maneira não óbvia, digamos assim. Gostei muito, né, do desfecho do filme. E quais são os seus próximos passos? Assim, ainda dá para produzir cinema no Brasil, né? Ou você tem esperança que as coisas vão começar a melhorar um pouco a partir do ano que vem, né? Quais são os seus próximos passos aí? Ainda dá. A gente tem visto aí um renascimento do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Que é um mecanismo de fomento e de organização da produção. Ele ficou muitos anos paralisado. Acho que a perspectiva de um novo governo no ano que vem é que isso também se transforme e melhore e volte a uma fluência e um outro tipo de relação do mecanismo que regula a produção com quem faz a produção, com quem produz. Então, eu acho que sim, ainda dá para fazer filmes, espero, tomara, posso estar sendo otimista, mas prefiro ser otimista nesse caso. E eu vou fazer filmes, eu quero continuar fazendo filmes. Eu acho que o fato de ter encerrado essa trilogia, que foi uma trilogia não planejada, eram os filmes que eu queria fazer, quis fazer um, quis fazer outro. Quando eles foram feitos, eu disse, bom, eles fazem parte de eles poderiam ser 3 chocolates numa mesma caixa, assim, eles poderiam ser, porque eles se conectam em muitos aspectos, mas enfim, a gente nem vai entrar muito nesse mérito, mas o fato é que eles estão lá, eles têm uma unidade temática, e a minha vontade, justamente, de chamar isso, de entender isso como uma trilogia, também tem a ver com o que vem a seguir, que é uma ruptura. Para mim, vai ser, assim, o que eu pretendo fazer seguir, é seguir outros caminhos, investigar outras temáticas, assim. Então, o próximo filme que eu vou fazer não tem nada a ver com esses filmes,
ele é um drama muito mais pesado, digamos assim, um drama familiar, fala sobre suicídio e sobre vida, portanto, também, e vai ser protagonizado pela Andrea Beltrão, então, assim, outra coisa, outra, outra onda, totalmente, e outros desafios, assim. E é isso, e tomara que depois, não, então esse já é o próximo projeto, tomara que depois dele possa haver outros, e a gente possa continuar fazendo filmes de uma forma ou de outra. Odilon. A gente vai ter que achar o amor da vida dele. Talvez ele tenha sido o grande amor da minha vida. Você era o amor da vida dele? Antes fosse. Muito louco como gostar da mesma música aproxima duas pessoas muito rápido, assim, como se fosse tipo um atalho pro coração. Cada vez que olho, arrasa minha razão. Bonito isso, do amor da nossa vida poder durar 5 minutos. Toda história de amor é um acidente. Que sorte que umas coisas que a gente não quer simplesmente acontecem, né? É o amor da minha vida que chegou no pedaço.